Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Identidade Pública, aqui pela TV Câmara de Araçatuba, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo. E o nosso convidado especial de hoje é o diretor da UNA, a Universidade Aberta da Melhor Idade de Araçatuba, Alcides Mazzini. Mazzini, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que sinto esse prazer e fico muito feliz por ter sido convidado e lembrado, João. Vale lembrar que Mazzini é filho do senhor Aleixo e também da dona Ana e é nascido na cidade de Araçatuba. Mazzini, em que região de Araçatuba que você realmente nasceu? Foi bem exatamente às margens do Baguaçu. Nós tínhamos um sítio ali, minha família, meus avós, meus pais tinham um sítio ali depois do Baguaçu, à direita, hoje, se não me engano, o bairro Ilha da Mandarina, o começo do Ilha da Mandarina. E foi exatamente ali num sítio que eu nasci. Com perdão de descrição, em que década? Na década de 40, exatamente no ano de 46. Então são 64 anos. Vou fazer agora, né? No próximo dia 5, 64. Mazzini, quais as principais recordações que você tem da infância naquela época? Uma das coisas que mais me lembram bem é o lance de andar de cavalo com o meu avô. Meu avô ele costumava me trazer para a cidade, que ele vinha fazer compras e vinha a cavalo. E eu vinha na garupa do cavalo. Mas também tinha muita coisa de bicicleta. Nós tínhamos uma bicicleta de ficar andando ali. E os outros garotos também do sítio e do bairro ali próximo. A gente ficava brincando pela rua, aprendendo as primeiras coisas de andar de bicicleta. É uma coisa que sempre vem à memória. Mazzini é um sobrenome de origem italiana. E como que era a convivência com a família? Você vem de uma família numerosa, como que era exatamente essa convivência com a cultura italiana dentro do município de Araçatuba? Assim, os italianos eles vieram em peso para Araçatuba, assim como para o Brasil, na região sul do Brasil, mas uma grande parte também veio para o estado de São Paulo e para o interior de São Paulo. E meus avós logo vieram para a região de Araçatuba, querer formar um sítio aqui, plantar, viver da terra. E isso foi fazendo com que a família fosse crescendo. Eu venho de uma família que tinha 4 filhos do meu avô, né? E na minha casa também 4 filhos do meu pai. Uma família bastante numerosa, uma prole numerosa. E as recordações relacionadas à cultura, à gastronomia, que é o forte da cultura italiana? O que você se recorda? Você faz uma menção bem carinhosa a essa convivência com seu avô. Em relação aos seus pais, como era exatamente essa convivência? O meu pai era um trabalhador, trabalhava com construção, né? Fazia madeiramento das casas. E minha mãe, como todas as senhoras daquela época, as donas de casa. E eu me lembro muito bem da questão da gastronomia, as comidas típicas italianas que a minha mãe fazia. Ela guardava aquela cultura das famílias italianas de fazer comidas especiais para a gente almoçar, para jantar, e que tinham como peso a cultura italiana. Então, aqueles macarrões, aqueles bolinhos de arroz, aqueles bolinhos de queijo, bem típicos que só ela sabia fazer. E que são perpetuados hoje através de um dos filhos também. Os filhos também conservaram essa herança dos quitutes italianos? Como que vocês... Só no comer e no apreciar, no fazer não. Ninguém foi para a cozinha, Mazzini. Ninguém teve essa herança genética de ir para a cozinha, não. Prefere pegar pronto e comer. Então, acho que vai se perdendo um pouco a cultura por conta das gerações, né, que não vão se emocionando com aquela história a ponto de abraçar aquela causa, né? Todos os filhos do senhor Aleixo e da dona Ana são homens ou tem alguma irmã no meio? Como que... 2 rapazes e 2 moças, 2 mulheres, todos, né, já de idades assim como eu. E como é o relacionamento deles com você hoje? Você convive, cada um frequenta a casa do outro? Como funciona isso? Sim, a gente se frequenta, se visita, nos aniversários das filhas de cada um deles a gente vai, nas nossas também todos vão, nos nossos aniversários a gente fica trocando visitas. Mazzini, como que foi você quando criança, assim, exatamente quais as recordações que você tem, assim, das brincadeiras, dos primeiros estabelecimentos de ensino que você frequentou? Todos em Araçatuba mesmo? Todos em Araçatuba. Eu me lembro que a primeira escola que eu frequentei era na rua Tiradentes, uma casa pequena até. Era uma extensão da escola, se não me engano, Vitor Ribeiro Mazei.
E como o Ribeiro Mazei não tinha espaço para os alunos daquela época, foi preciso alugar essa casa. E eu caí nessa casa. Depois, 2 anos depois, aí sim, todos fomos lá para o espaço do Vitor Ribeiro Mazei, que foi o ginásio, né, onde as primeiras matérias escolares que eu recebi foram por ali. E quais as disciplinas que você saía melhor? Das disciplinas? Há sempre ligadas a humanas, né? Português, né? Línguas, brincava artes de modo geral. Né? A área de humanas para mim é mais fácil. E exatamente foi o prenúncio de uma habilidade sua que sobressairia na adolescência, na vida adulta, que é exatamente a música. Como de fato a música entrou na sua vida, Mazini? A primeira manifestação, João, ocorreu quando o meu pai um dia percebeu que eu cantarolava. Eu ouvia música no rádio, que eles tinham um rádio pequenininho lá, ficava ouvindo aqueles programas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eles eram muito fãs daqueles programas, que era a Rádio Point do Brasil. O sinal chegava bem nítido, bem audível aqui. Nítido, e era uma programação assim impecável, com os grandes astros do rádio, a era de ouro do rádio brasileiro. Quem que você se recorda, só fazendo uma breve interrupção? César de Alencar, Paulo Gracindo, né? Serenata ao Telefone. O Paulo Gracindo tinha um programa que chamava Serenata ao Telefone, com os grandes cantores da época cantando não só no microfone, mas também com o telefone para uma pessoa que estava em casa ouvindo diretamente. Aquela pessoa era ouvinte privilegiada, ao passo que os outros ouviam pelo rádio, né? E essa pessoa pelo telefone. Mas o meu pai percebia que eu cantarolava aquelas canções que eu ouvia no rádio. Tinha muita facilidade para memorizar as melodias. E um dia ele apareceu com um cavaquinho em casa. Ele falou, bom, instrumento pequeno para alguém que ainda é pequeno. Eu era criança, jovem, partindo para a juventude, para a meia-idade. Meia-idade não, adolescência, né? Adolescência. Aí ele me deu um cavaquinho. E eu peguei aquele cavaquinho e comecei a tocar nele. Do lado da minha casa, um vizinho tinha um violão, que eu ouvi ele tocar esse violão. E um dia meu pai falou, você não quer ir lá com ele? Vamos lá ver se vocês dois tocam juntos. Aí criamos uma parceria. Ele tocava violão e eu acompanhava no violão e eu no cavaquinho. Depois disso que eu comprei guitarra, violino, passei a fazer música em outros instrumentos também. Você é um autodidata das cordas? Autodidata. Estudei por conta própria, aquele músico de ouvido, né? Você tem facilidade para ouvir e assimilar. Mas também estudei música, depois disso estudei música por conta própria. Mais para frente eu estudei com o Célio, que faleceu recentemente, que era violinista, né? Um grande violinista. E com algumas outras pessoas de Araçatuba também peguei ensinamentos musicais. E na adolescência sua, exatamente, despontava no mundo, despontava no Brasil, movimentos musicais ligados ao rock and roll. Na Inglaterra nós tínhamos os Beatles. E no Brasil, inspirados pelos Beatles, tivemos Roberto Carlos, tivemos o Erasmo, o Jerry Adriani e outros talentos ligados ao que seria o ensaio para o rock and roll. E eram músicas agitadas, que embalavam a juventude. Era exatamente a fonte em que você bebia para poder se fazer a sua própria música. O que representavam esses ídolos para você? Assim, quando a década de 60 despontou e com ela o ano de 63 mais especificamente, rompeu também na Inglaterra os grandes sucessos dos Beatles. As primeiras canções que ocuparam as paradas de sucesso e dominaram o mundo inteiro. E não tinha como, em outros lugares do mundo, pessoas que eram jovens não se sensibilizarem com aquilo, né, com aquele fenômeno. Foi quando apareceram as primeiras oportunidades de nós criarmos um conjunto aqui. Eu me lembro muito bem que eu estava em casa um dia, depois de ter acabado de fazer o tiro de guerra, em 65, tinha acabado de fazer o tiro de guerra. Você fez em Araçatuba? Fiz em Araçatuba em 65. E aí apareceram na minha casa o Marco Gato, filho do senhor João Gato, né? Foi presidente do AIA aqui em Araçatuba, o Eduardo França, filho do seu França também, que trabalhou nas Jardinias aí por muitos anos. O Altino, que hoje é cirurgião dentista em Votuporanga, formado pela nossa FOA daqui. E outros músicos também vieram me convidar para ser o guitarrista de um conjunto que estava sendo formado em Araçatuba e que ia se chamar Os Milionários. Então, até onde eu me lembro, foi o primeiro conjunto de guitarras a existir em Araçatuba, forçados, né, pelo fenômeno Beatles na Inglaterra. E o repertório não poderia ser diferente? Só músicas dos Beatles ou daquelas parecidas, né, com os repertórios dos Beatles, mas já incorporando algumas coisas do Roberto Carlos,
da Vanderleia, né, do Gerry Adriano, como você disse, e de outros nomes, Renato e seus Blue Caps, né, daquela época, que fizeram muito sucesso. E foram feitos shows, assim, no estado de São Paulo. Como que vocês conseguiram divulgar o trabalho de vocês? As primeiras oportunidades de apresentação ocorriam naquelas famosas brincadeiras dançantes em casas, realizadas em casas, né? Imagina se hoje seria possível você fazer um baile dentro de uma casa, né? Uma casa de uma pessoa, num bairro qualquer. Mas naquela época tudo era muito bem comportado, muito simples, não havia essa perspectiva de pessoas tentar roubar, entrar, estranhos não entravam, né? Só pessoas conhecidas e convidadas. Então começamos assim, tocando exatamente dentro das salas das casas das pessoas. Depois passamos para os clubes de Araçatuba. Então Corinthians, o Área aqui, que era dos japoneses aqui na rua 15 de novembro, e tantos, Araçatuba Clube, a gente fez brincadeiras dançantes, praticamente toda semana tinha. E como surgiu a oportunidade de montar o Corda e Voz, que é um conjunto com o qual você ficou bastante conhecido também, ao lado do saudoso Arthur, proprietário da Arthur Costelaria, em Araçatuba? Exatamente. Nós trabalhávamos no Senac na época e percebemos, em 79, que lá, além de exercer outras funções, cada qual a sua função, nós tínhamos também em comum o gosto pela música. E o nosso diretor, que era o José Ildefonso Martins, que a gente chamava de Zeca, ele falou, já que todos tocamos alguma coisa, gostamos de cantarolar, por que não formamos aí um grupo? Vamos formar esse grupo? Vamos. E o que vamos fazer? Vamos fazer música caipira autêntica, de raiz, né? Trazer de volta os grandes músicos do passado, como Alvarenga Ranchinho, Torres e Florencio, Tunique Tinoco. Vamos pegar músicas desse pessoal, fazer um novo arranjo, dar uma nova roupagem e colocar até mais vozes e apresentar. Foi daí que surgiu a ideia de nascer o Corda e Voz. O Corda e Voz durou exatos 10 anos, gravou um LP pelo Estúdio Eldorado, cujo padrinho foi o Orlando Boldrin. O Senhor Brasil. Senhor Brasil. E depois, para lançar esse disco, nós fizemos shows em toda a rede Sesc Senac no estado de São Paulo. Foram 87 shows. Isso rendeu uma visibilidade notável. Notável. Só no programa Som Brasil do Boldrin nós fomos 13 vezes. Depois também fomos para o SBT, quando ele foi, para outra emissora, tinha uma terceira emissora que ele foi também, nós fomos. E fizemos shows aí pelo estado de São Paulo inteirinho. O que ficou disso tudo para você? Além da experiência de conhecer outras cidades, vários públicos, culturas diferentes dentro do próprio estado? A participação no Grupo Corda e Voz deixou marcas que a gente não vai esquecer jamais, né? Porque foi uma oportunidade da gente fazer o que gostava, de uma maneira criativa, colocando 4 vozes, onde só existiam 2 na origem, na fonte, e poder apresentar isso para as pessoas. Agora, a grande emoção que me fica disso tudo foi o lançamento oficial, que foi no palco do Maxud Plaza Hotel. E eu cheguei lá e falei assim, esse palco aqui, por acaso, perguntei para o garçom que estava lá, é aquele palco onde o Frank Sinatra pisou? Ele falou, exatamente onde o senhor está. E eu dei uma estremecida assim, falei, o quê? Estou num palco onde o Frank Sinatra pisou quando veio ao Brasil? Aquilo, para mim, encerrou minha carreira como músico. Eu já estou realizado, meu currículo está completo. Ok, no Identidade Pública de hoje, você confere essa entrevista, esse bate-papo com o diretor da UNA, Universidade Aberta da Melhor Idade, e também músico e radialista, Alcides Mazini. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a Identidade Pública. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo,
o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A tribuna livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A tribuna livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Estamos de volta com Identidade Pública, que traz como convidado especial hoje o diretor da Universidade Aberta da Melhor Idade, Alcides Mazini. Mazini, no primeiro bloco nós falamos sobre as suas experiências dentro da música, dos conjuntos que você ajudou a construir aqui na cidade, na memória histórica da cidade, e da contribuição que isso deu para projetar o nome de Araçatuba dentro do cenário musical, cultural do município, além de aspectos também relacionados à sua história pessoal. Nesse segundo bloco, a gente vai priorizar também uma das suas habilidades, que é justamente atuar como gestor, e justamente da Universidade Aberta da Melhor Idade. Eu quero que você coloque para a gente quais são os trabalhos executados dentro da UNA em Araçatuba. A UNA é uma instituição que surgiu em 96 por iniciativa do Dr. Rui dos Santos Pinto, professor emérito da Unesp, para atender o público da terceira idade. E já naquela época nós tínhamos a preocupação, nas reuniões preparatórias para montar a UNA, de perceber o que é que poderia ser feito para receber o idoso, fazer com que ele ocupasse seu tempo de maneira participativa, criativa, né, de uma maneira que proporcionasse uma integração com outras pessoas da mesma idade. E nós chegamos à conclusão de que coral, yoga, tai chi chuan, ensino de línguas, por exemplo, italiano, inglês, espanhol, português, aprimoramento do português, pintura em tecidos, né? Essas disciplinas foram, de uma pequena pesquisa que nós fizemos, foram as mais indicadas. E tanto assim foi que nós montamos a UNA, oferecemos esses cursos e todos eles foram montados com 15, 20, 30 alunos cada um. E uma coisa que eu gostaria de saber também, de certa maneira, os trabalhos executados pela UNA têm o objetivo de resgatar a autoestima dessa população que já cumpriu, né, dessa comunidade que já cumpriu o seu papel dentro da sociedade, executando trabalhos de grande relevância para a própria população a que ela serve. Então é interessante realmente que esse trabalho tenha uma longevidade dentro do município de Araçatuba, né? Porque muitos talentos às vezes ficam enclausurados em casa, sofrem alguma depressão por não ter alguma atividade como essa. Existe essa preocupação, como você disse, de resgate, né, de preservação das histórias, da cultura de cada um. Por exemplo, nós tivemos uma vez lá um evento que era álbum de família. Nós pedimos fotos, né, de casamento, ou fotos deles enquanto eles eram novos, jovens, né, para exibirmos lá. Foi uma mostra muito bonita em que grande parte, a maior parte dos alunos da UNA ofereceram suas fotos. Nós colocamos lá, exibimos e foi assim um mergulho no passado, um mergulho nas décadas anteriores, do começo do século passado até alguns casos de famílias que vieram para cá e se originaram. E aparece lá a foto dos nossos alunos de hoje, de 70, 80 anos, que naquela época tinha 2, 3, 4, 5 anos. Foi uma coisa maravilhosa, emocionante. Mas não só isso também, mas as histórias, aproveitar a experiência de vida das pessoas como professoras, né, para que façam palestras para os colegas e tragam de volta à superfície temas que às vezes estão esquecidos. Hoje a UNA está vinculada a alguma instituição? Sim, ela é um departamento social do Unisalesiano, Centro Universitário Católico Salesiano, Auxílio Unisalesiano de Araçatuba. E dessa maneira, o Unisalesiano cumpre uma função social de devolver à própria sociedade a história dela mesma, né?
Exatamente. O Unisalesiano encampou a UNA com o propósito de manter firme essa ideia, de proporcionar essa possibilidade para os idosos de Araçatuba de se integrarem, terem um lugar onde possam se sentir bem, cantando, dançando, brincando, fazendo festas juninas, fazendo até desfiles de moda da terceira idade, né? Uma série de eventos que a gente percebe assim nas pessoas a alegria por terem sido lembradas e valorizadas. Mas, Eli, também não tem como não vincular a sua história pessoal às funções do jornalismo exercido em Araçatuba. Você já foi redator de alguns veículos de comunicação de Araçatuba, colaborador dos cadernos culturais e atualmente também assessor de comunicação de algumas entidades privadas. Como se deu esse interesse pelo jornalismo? Bom, a gente gostava muito de escrever, aquela facilidade que eu tive com o português nos bancos escolares, e isso se manifestou também numa forma de fazer jornalismo. E eu conhecia muito Genilson Senche, né, que tinha aqui o Cinelândia, eu sempre curtia aquela revista Cinelândia, dava palpites para ele, éramos amigos. E uma época, quando ele comprou a Folha da Região, ele me convidou para integrar a Folha, tanto que eu fui chefe de redação de 73 a 77. Era ali na Afonso Pena ainda, a sede, né, do jornal, e eu comecei ali, fazendo o jornal ali. Também fiz colaborações com a comarca antes disso, no tempo do seu Paulo Alcide Jorge, né? Ele gostava muito do que eu escrevia, os artigos que eu escrevia, então às vezes semanalmente ou quinzenalmente eu mandava um artigo para lá. Eu trabalhei de maneira fixa na Folha da Região como chefe de redação, depois saí para ir para o Senac, trabalhar no Senac, onde fiquei lá quase 17 anos. E também continuei, a pedido do Genilson, colaborando com o jornal. E depois de um outro tempo, também fiz às sextas-feiras a capa do Caderno 2, né, com matérias culturais, abrangendo cinema, arte, cultura, música. E hoje em dia, esporadicamente, eu mando uns artigos lá também, atendido a pedido deles, né? Tenho um blog, criei um blog com os meus artigos também na internet, né? E também uma das atividades que se destaca é exatamente essa de assessor de comunicação de algumas entidades aqui do município. Então você é o elo, exatamente, que entre a sociedade e aquela entidade que precisa divulgar as ações. Como que você define a função de um assessor de comunicação? É aquela pessoa, aquele profissional que faz o intermédio, né, entre a população e a empresa para a qual trabalha. Assim como administra conflitos também, né? Sempre tem, né? Sempre tem conflitos. Tem momentos bons, alegres, felizes, mas tem momentos difíceis também para você superar. Por exemplo, eu sou assessor de imprensa da TUA, Transportes Urbanos Araçatuba, e recentemente presentemente a TUA tem sido assim, alvo de reclamações, tal. Estamos mantendo contatos com as pessoas, sempre no sentido com as entidades, no sentido de acertar isso, vamos ver onde estamos falhando, se estamos falhando e vamos consertar. Mas tudo sempre num clima muito civilizado, muito aberto, muito franco, de absoluto respeito às pessoas, né? Razão pela qual as audiências públicas são realizadas e, com isso, os objetivos vão sendo gradativamente conseguidos através desse diálogo, né? Exatamente. Uma das habilidades da assessoria de comunicação. E outra parte eu já trabalhei como assessor de imprensa do Senac também, mesmo depois de me afastar do Senac em 94, eu trabalhei por mais 14 anos como assessor de imprensa deles, outros 14 anos. E também sou assessor agora fixo, né? Isso daí é funcionário mesmo do Unisalesiano como responsável pela comunicação da instituição. Ok, e por falar em comunicação e em comunicação de massa, o Mazzini se destaca todos os domingos apresentando o programa homônimo, inclusive, que leva o nome aí de Cid Mazzini, veiculado pela Rádio Cultura a partir das 10 horas da manhã. Isso. Há quanto tempo existe o programa? Há exatos 20 anos, né? Um pouquinho mais de 20 anos. Eu estreiei no dia 7 de outubro de 1989. Lembrando que Cultura é FM, né? FM. A convite do nosso querido, inesquecível, saudoso jornalista e radialista Mauri, né? Mauri Pavanello do Campos, que era dono da rádio ao lado da dona Gladys, sua esposa. E é uma das coisas, João, que eu mais gosto de fazer, porque eu costumo dizer para as pessoas que eu não vou à rádio aos domingos para trabalhar, eu vou lá para descansar. É uma terapia, mas é uma terapia perfeita. Eu não sei o que seria de mim sem o meu programa de rádio aos domingos, sem aquela oportunidade de fazer uma interação com os ouvintes, bater aquele papo que a gente bate não só no microfone, mas também pelo telefone. São vários que ligam lá aos domingos, em grande parte do tempo lá,
eu dedico os contatos pelo telefone das pessoas que estão ligando para lá, que querem saber de tal música, sugerem isso, oferecem discos para você ouvir, CDs. Né? Aumentar o acervo. Para aumentar o acervo. Tem coisas aqui que vai servir para você, quer dar uma olhada. O que você tocou aí? Eu fazia 30 anos que eu não ouvia isso. Tem manifestações de todos os tipos, coisas que deixam a gente muito emocionado. E eu fico pensando, eu não sei o que seria de mim. Eu digo para a Gladys, não ouse tirar o programa da minha vida, que você estará acabando com a minha vida. Que coisa boa. E qual hoje é o repertório que compõe o programa Cid Mazini? Basicamente, daquele que a gente chama de música que deve ser ouvida pelas pessoas em forma de respeito. Por exemplo, orquestras, grandes orquestras, naquelas orquestras do passado, Ray Conniff, Billy Vaughn, Lawrence Welk, Percy Face, cantores também brasileiros como Tom Jobim, Lúcio Alves, e de todas as décadas possíveis e imagináveis. Jazz, né, MPB, nós fazemos um terço ou mais desse programa é com música popular brasileira e outro tanto a gente dedica para orquestras, conjuntos, instrumentistas e cantores internacionais. E uma razão especial para ter exatamente esse repertório mais afinado? A perspectiva e a preocupação de sempre poder educar as pessoas que estão ouvindo. Eu sou um crítico de alguns gêneros musicais que surgiram nos últimos anos, nas últimas décadas, que eu acho que estão contribuindo para empobrecer a cultura e o conhecimento das pessoas. São coisas, digamos assim, para baixo. Né? E bem sob a insígnia de cultura popular. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não educa. Não ou então, se não educa, deseduca. Né? E são coisas assim, João, totalmente descartáveis. Né? Você pode até fazer uma análise. Perceba algumas coisas que são trazidas hoje, que as gravadoras lançam, você percebe que 10 dias, 15 dias, 20 dias depois, elas já estão descartadas para dar lugar a outras. São pacotões que se sucedem. Pacotões. E por essa mesma razão não tem consistência, não tem beleza, não tem nada ali que possa ser valorizado. Ao contrário daquilo que nós apresentamos lá, que eu penso assim, em que eu vou morrer pensando naquelas músicas e me lembrando delas. São músicas que eu ouvi na juventude, na infância, e delas eu me lembro até hoje. Né? Então é uma coisa assim impressionante. Eu tenho a preocupação de não só fazer rádio pelo rádio e tocar música pela música, mas sim também, sempre que possível, dar uma notícia, dar uma informação em que condições aquela música foi gravada, por quê, quem foi o autor, se ele se baseou em algum caso popular, coisas desse tipo. A preocupação é educar também. Então vale relembrar que o programa Cid Mazini é veiculado pela Rádio Cultura FM aos domingos. Isso, das 10 às 13 horas. Há 20 anos no ar. 20 anos no ar. Alguma programação especial em função dos 20 anos no ar? Nós fizemos, todo ano que a gente faz a comemoração, próximo do dia 7 de outubro, que nem sempre cai no dia 7, né? De vez em quando, curiosamente, cai no domingo no dia 7 de outubro, que foi o dia da estreia, em 89. Então a gente sempre faz alguma coisa. E nesses 20 anos também não foi diferente, né? Fizemos um programa com as músicas mais lembradas pelos ouvintes, aquelas que normalmente eles gostam de ouvir mais, e dos artistas que eles também gostam mais de curtir. Mazini, nós falamos sobre todas as manifestações artísticas das quais você participou, seja relacionadas à música, ao rádio, que é essa comunicação de massa, à imprensa, por meio dos jornais. Você já chegou a ter alguma identificação também com a política cidadã, com a política exercida no município? Sim, nós entramos em partido político na época aqui para dar uma contribuição para a formação da cidadania. Eu vejo na política uma maneira das pessoas, os que podem estar nela, exercer o seu trabalho para fazer com que os demais cresçam e aprendam, saibam o que é política e consigam discernir o que é bom do que é ruim. A preocupação era essa. Não foi uma passagem muito rápida assim pela política, só com o objetivo de ajudar. Vamos ver se a gente ajuda a esclarecer, se a gente ajuda a encaminhar as pessoas que têm dúvidas para pensar seriamente sobre política. Política não é uma coisa ruim, como todo mundo fala. Existem os bons elementos e os maus elementos também. O importante é saber discernir, né? E sempre trabalhar para eleger os melhores, aqueles que podem nos representar de maneira mais condigna. Você já se lançou à candidatura a vereador alguma vez? Uma época, sim, há uns 15, 16 anos, motivado talvez, 20 anos talvez, me lancei como candidato a vereador, mas só foi uma participação com esse objetivo de ajudar o partido a levar a sua mensagem para as pessoas, para os bairros, né, para os cidadãos. E hoje você está vinculado a alguma legenda? Estou, sim.
continuo vinculado. Ok. O programa de hoje, Identidade Pública, fica por aqui, mas sem antes, Mazini, eu vou pedir para que você sugira para nós uma música que tenha marcado a sua carreira como compositor também, como músico, como intérprete, da sua trajetória, seja à frente dos Milionários ou então do Corda e Voz, que é um pouco mais recente e que projetou o nome de Araçatuba no cenário nacional, por que não, da música brasileira. Você pode sugerir para nós alguma música? Eu vou deixar para você a música que foi símbolo do Corda e Voz. Ela foi a primeira música que nós apresentamos num show e foi a primeira música que nós gravamos no programa Som Brasil, na primeira vez que fomos à TV também, a convite daquele apresentador. A música chama-se Pé de Ipê e foi um clássico da música sertaneja, caipira, de raízes, de tunico e tinô. Com vocês, então, Pé de Ipê, pedido exatamente aqui pelo nosso entrevistado especial de hoje, Alcides Mazini. O Cid Mazini, que dá nome a um programa veiculado todos os domingos pela Rádio Cultura FM 95,5 aqui em Araçatuba. Vale lembrar que nosso entrevistado também é diretor da UNA, a Universidade Aberta da Melhor Idade. Mazini, foi um prazer contar com a sua presença. Eu que agradeço a deferência do convite e espero ter contribuído para com vocês. Para encerrar nosso programa, fica a música Pé de Ipê. Até a próxima edição. Pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de ipê.